Bom, aparentemente a gente não sabe se Persona 5 Royal é canônico e o que está acontecendo, por que está todo mundo realmente questionando para ver se o jogo ele vai fazer parte da história principal ou não de Persona 5. Bom, isso acontece porque, como muitos já sabem, Persona 5 vai ter outro jogo contando a continuação da história principal, chamado Persona 5 Scramble, né? Ou Phantom Strikers, seja lá como as pessoas preferem chamar. Que vai ser um jogo estilo Dynasty Warriors, um gameplay mais de... Basicamente você tem um personagem que vai espancando milhares de personagens seguidos, é bem mais ação do que RPG em si, e ele vai contar a história depois de Persona 5. Basicamente é isso. E isso aconteceu diversas vezes com outros jogos de Persona, como foi o caso do Persona 4, que basicamente a continuação do Persona 4 foi o Persona 4 Arena e o jogo de dança em si, que são canônicos, e eles eram jogos que possuíam jogabilidades completamente diferentes do RPG tradicional. O Persona 4 Arena era um jogo de luta, e o Persona Dancing, bom, é um jogo de dança, um jogo de ritmo, e já era bem mais comum esses tipos de jogos no Japão. Quem estranhou mais foi a galera do ocidente, mas ninguém reclamou tanto, né? De qualquer forma, a galera ficou um pouco dividida porque muitas pessoas que jogaram esse jogo, Persona 5 Phantom Strikers, ele já foi lançado no Japão, ele só não foi lançado ainda pro ocidente. E um pessoalzinho aí que jogou o jogo disse que não tem referência alguma a Kasumi e ao Akechi. E por que isso é um problema? É um problema porque basicamente Persona 5 Royal, o conteúdo dele novo em si, é totalmente focado na Kasumi e obviamente no Akechi também. Sem spoilers em si, basicamente a gente teria que citar esses dois personagens em Persona 5 Phantom Strikers porque eles não morrem, podemos assim dizer. No caso, a Kasumi ela não morre. O Akechi, ele é de certa forma... É muito confuso o caso do Akechi. Realmente ele virou um enigma no final das contas. Que a gente não sabe se ele está morto ou não de fato. Mas deixando o Akechi de lado, a Kasumi é uma personagem que não morre no jogo. Ela de fato continua viva normalmente. E era basicamente ela ser uma personagem DLC. Porque eu acreditava que a Atlus ia fazer o quê? Ela ia com certeza lançar o Akechi e a Kasumi como DLC, para depois a gente ter que comprar ela. Eles, né? Isso seria um fato. Só que esse jogo do Persona não teve nenhuma DLC, o que muita gente achou estranho. Teve DLC de música, mas até aí Persona sempre teve e nunca foi um incômodo. De qualquer forma, o jogo não cita nunca a Kasumi e o Akechi, o que é um problema na história canônica do jogo. Porque seria muito estranho, o Akechi até dá pra considerar por que não citar, mas a Kasumi não tem como. Não tem como não citar a Kasumi. Então muitas pessoas estavam se perguntando se Persona 5 Royal é realmente canônico. Bom, eu vou utilizar o caso dos outros Personas. Em Persona 3 FES, que é a versão atualizada do jogo do Persona 3, a única coisa que ele traz de novo foi um epílogo. Mas nada que afetasse a história realmente do jogo principal que a gente joga. Mas é canônico. Persona 4 Golden, que é a versão definitiva de Persona 4, ele é 100% canônico. Ele excluiu a história normal de Persona 4 e colocou agora, por exemplo, a Mari, que é uma personagem exclusiva de Persona 4 Golden. Ela é considerada canônica, pois ela aparece nos outros jogos, especialmente em Persona 4 Arena. Ela aparece lá e é até uma personagem jogável, inclusive. Na realidade, Persona 4, a versão normal do PlayStation 2, foi considerada como se a gente não ajudasse a Marie, porque ela é uma personagem essencial no Persona 4 Golden, porém se você não maximizar o social link dela, não ajudar ela de fato, acontece uma coisa muito triste com a personagem e basicamente o jogo volta a ser o Persona 4 normal. Então essa personagem altera tudo no jogo. Persona 5 Royal, tudo indica que será a mesma coisa. A Kasumi e o Akechi, tudo o que aconteceu com eles no último trimestre é canônico. A personagem é canônica. Seria um desperdício a Atlus não canonizar essa personagem, já que ela se tornou a melhor personagem feminina daquele jogo. Em compensação, por que Persona 5 Phantom Strikers não cita o Akechi e a Kasumi? Muito simples, o jogo foi produzido logo em seguida de Persona 5. Ou seja, Persona 5 Royal não existia na época que o jogo começou a ter a ideia de ser produzido, o que acabou prejudicando a história do jogo em si.
porque eles já tinham tudo planejado de não incluir a Cat e Kasumi, porque o Akechi estava realmente morto e a Kasumi não existia nessa época. Porém, o que a gente pode considerar, né, para canonizar assim, colocar os personagens? Eu ainda acho que eles vão ser DLC, mas caso eles não sejam, é muito simples. No caso da Kasumi, a gente pode considerar que ela simplesmente não quis mais se envolver com os Phantom Thieves, pois diversas vezes no jogo em si, em que ela está conosco, ela não aprova o que os Phantom Thieves fazem. Muito pelo contrário, ela nem em nenhum momento se diz ser uma Phantom Thief. Ela faz igual a Cat, ela não quer participar dos Phantom Thieves. Então a gente pode simplesmente dizer que a Kasumi não quis se envolver mais com os Phantom Thieves. Porém, a gente também pode dizer como ela se tornou uma ginasta. Ela faz, para quem não sabe no jogo, a Kasumi ela é uma ginasta muito competitiva e ela sempre quis competir internacionalmente. Nada impede de quando esse novo capítulo de Persona 5 começar, a Kasumi está em outro país, por exemplo. Nada impede de ela estar competindo em outro lugar, impedindo que ela esteja lá ajudando seus amigos. Então, tirar a Kasumi de vista é muito fácil. E o Akechi é só você considerar que ele está morto, né? E depois ressuscitar ele na hora da DLC. Basicamente é isso. Persona 5 Royal, na minha opinião, sim, ele é canônico. Eu acredito que a Atlus, sim, vai fazer ele ser canônico, porque ela vai ainda fazer muito spin-off na base desse jogo. Ela precisa ainda ganhar muito dinheiro. Sim, Persona 5 Royal, ele é canônico. Persona 5 Phantom Strikers não faz esse jogo deixar de ser canônico, ok? É só isso e até mais.